Cumprimento os jovens do coral Filhos do Rei, do distrito 37 do Rincão, sede do distrito. Eu quero deixar uma palavra para os jovens do coral. Meu nome é Diácono Josias, eu sou da Assembleia de Deus da cidade de Gravataí. Então eu gostaria de deixar uma palavra com vocês pelo convite da irmã Raquel. Deus te abençoe, vocês todos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 6. Assim diz: E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho dito isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, te levanta. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, alguns meses atrás nossa Assembleia de Deus fez 109 anos e sabemos que esse mover pentecostal tem inundado os 4 cantos do mundo em todo. Então eu quero expressar essa palavra dizendo a importância de buscar a Deus. Nós sabemos que a importância de buscar a Deus, ela tem muita importância para nós que somos jovens. Então a Bíblia diz que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar-me-ei, me acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai Ele enquanto está perto. A Bíblia diz que esta é a geração daqueles que buscam a face de Deus. Então, para buscar a Deus, nós vimos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 6, que há um tempo de buscar e há um tempo de perder. Eclesiastes diz que quando nós buscamos a presença de Deus, nós temos que guardar o nosso pé antes de entrar na casa de Deus, antes de entrar no tabernáculo de Deus. Então nós vimos, irmãos, que o segredo de tudo é oração. Se o jovem não tem oração, ele não tem direção. Se o jovem não ora, ele não sabe os passos que ele vai dar. Como purificará o jovem no seu caminho, observando segundo a tua palavra? Então nós vimos que a Bíblia ela é cheia de oração. Sem oração nós não vivemos. A igreja ela precisa de oração, ela precisa orar sem cessar. Então nós vimos que tinha uma Ana na Bíblia, com 84 anos. Ela buscava a Deus, ela orava a Deus, ela servia a Deus. No livro de Lucas, que ela expressava a gratidão dela, ela era um exemplo para nós. E tem a outra Ana. A outra Ana, ela fez um propósito no seu coração no Antigo Testamento para ter Samuel, para ter um menino, porque aquele menino, ele ia fazer a diferença lá no tabernáculo de Deus para buscar a presença do Senhor e ser um exemplo para mim e para você. Então, irmãos, temos outro exemplo muito especial. Esther, a rainha Esther. A rainha Esther tinha dito para o seu primo Mardoqueu: olha, vamos fazer um jejum e oração, porque está muito crítica as coisas. Então nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, porque senão o nosso povo vai ser morto. Então a igreja ela tem que se levantar em oração para buscar a Deus. E buscando a Deus, nós vimos a face de Deus. A Bíblia diz no livro de Colossenses: pensai nas coisas de cima e não as terrenas, que a Bíblia diz.
Então, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Nós buscando a Deus, Deus venha nos abençoar, Deus venha nos acrescentar algo parecido. Quem sabe alguém venha talvez dizer para você: alegrai-me quando me convidarmos, vamos à casa de Deus. A casa de Deus, a Bíblia diz que ainda há muitas moradas. Então, para buscarmos a Deus, nós temos que buscar de toda a alma, de todo o coração, de todo o nosso espírito, porque o nosso espírito tem que estar ligado no céu, porque a Bíblia ela é clara. Quando houver uma ligação entre a terra e o céu, é tudo ligado. Então a Bíblia ela é clara. A Bíblia é uma bússola para nós, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. A palavra de Deus, ela é tudo para nós. Então nós vimos no livro de Colossenses que eu coloquei aqui, a segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia também diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem muitos meios de buscar a Deus, tem muitos meios. Algumas pessoas não querem buscar a Deus, não querem crer no Senhor. Temos que ter fé, temos que ter esperança, temos que ter perseverança, porque algum dia Jesus vai voltar. Sinta o arrebatamento da igreja acontecer nesse momento. Feche os seus olhos e pisque aí e sinta o arrebatamento da igreja acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, eu quero dizer para você jovem, pregue a palavra, tempo e fora de tempo. A escolha é hoje. Estamos na última hora da igreja. A Bíblia diz: filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é já a última hora. Então eu quero voltar para a palavra que eu tenha lido para vocês. Aqui existe um propósito de oração. A oração nona, a oração nona significa 3 horas da tarde. Então Pedro e João colocaram um propósito especial no coração deles para orar. Talvez Pedro e João, eles eram diferentes. A Bíblia diz: Pedro, ele tinha um pouco mais de autoridade para falar. João, o apóstolo do amor. João, ele dava muito mais carinho para as pessoas. Ele tinha este dom. E era esse propósito, foi muito especial. Ele subiu junto ao caminho, até o templo. Eles não sabiam realmente o que ia acontecer na caminhada no templo, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sabia o que estava esperando por eles. Eles chegaram lá naquela porta formosa. A porta formosa, ela era composta pelo um bronze especial, porque quando refletia o sol naquela porta formosa, iluminava muito mais diferente. E talvez eu imagino se fosse na nossa geração, as pessoas talvez queriam tirar fotos naquela porta formosa. Todo mundo se espelhava naquela porta formosa, mas as pessoas não viam o que tinha na frente daquela porta. Aquela porta praticamente tinha um coxo. O coxo, ele tinha 40 anos e ele estava lá desde quando ele nasceu. Então aquele coxo,
ele estava lá pedindo uma esmola para todas aquelas pessoas que entravam dentro do templo. Então nós vimos, irmãos, que Deus tinha muito mais para ele. Ele queria uma esmola, mas o nosso Deus tinha cura para ele. Talvez você esteja enfermo, talvez você esteja passando por uma necessidade, mas eu venho em nome de Jesus te dizer que a Bíblia diz que a prata e o ouro é de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. Talvez tenha faltado alguma coisa dentro da sua casa, mas eu venho em nome de Jesus te dizer que nesta noite, nesse momento, Jesus vai se levantar e vai mandar alguém para te abençoar. Então, nesse momento, esses dois ungidos do Senhor, esse propósito especial de oração, chegaram naquele coxo. E aquele coxo tinha dito: me dê uma esmola. E Pedro tinha dito: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, te levanta, olhe para nós, olhe para nós. Talvez pelas enfermidades, pela tristeza daquele coxo, ele não estava olhando para os dois ungidos. Ele só estava pensando naquilo que ele ia receber. A Bíblia diz que é melhor receber, é melhor dar do que receber. A Bíblia diz. Então, irmãos, talvez você não esteja levantado na presença de Deus, mas eu venho em nome de Jesus te dizer que eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus venha levantar a sua fé, venha levantar o seu amor, venha levantar a esperança, porque Ele é esperança alegre. Ele é esperança total. Ele é o nosso advogado para com o Pai. Ele é a liberdade proclamada. Ele é o grande Rei, Rei dos Reis, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é a glória viva de Israel. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o sacrifício expiatório. Ele é o descendente da mulher. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o âmago de nossa alma. Louvado seja Deus. Então, Pedro estendeu a mão direita para ele. A mão direita. Levantou ele, que a Bíblia diz aqui, né? E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés artérios firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Então agora, todo aquele povo que estava lá, naquele templo, fazia muitos anos que não acontecia um milagre. Talvez eu imagino que nem um batismo no Espírito Santo, não tinha mais salvação. Eles estavam na apostasia. Eles estavam apostatados na fé. Sabe aquela rotina que às vezes nós ficamos? Sabe aquela rotina que às vezes a gente vai para um culto adorar a Deus e buscar a Deus e não tem mais aquela intensidade, não tem mais aquele amor, não tem mais aquela perseverança. Só quer prata, só quer ouro. Mas o meu Jesus tem muito mais das riquezas dentro do templo, porque o templo tem que ser algo especial para adorar a Deus. Irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, lá no tabernáculo que existia, que eles buscavam a Deus, o tabernáculo tinha o véu do templo que se rasgou. Mas antes do véu do templo que se rasgou, lá no Santo dos Santos só era o sumo sacerdote, ele entrava lá, ano após ano.
Agora a gente tem o acesso a adorar a Deus. Agora a gente tem esse acesso a essa liberdade. Às vezes a gente não quer buscar a Deus. Às vezes a gente não quer orar sem cessar. Às vezes a gente não quer falar com Deus. Talvez as pessoas só querem as riquezas deste mundo tenebroso. Então, irmãos, eu quero dizer para você que você venha se apegar em Deus, você jovem, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, talvez aqueles maus dias de enfermidade na velhice, talvez aqueles dias maus com provações, talvez pensando em muitas coisas, mas eu venho em nome de Jesus te dizer que com Cristo nós somos muito mais do que vencedores. É esse o nosso Deus que nos ajudou, é esse o nosso Deus que está sempre conosco. Então eu quero fazer uma oração com vocês. Quero fazer uma oração simples, uma oração objetiva, né, com você nesta noite. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma palavra simples, né? Foi uma palavra de coração. Deus abençoe, juventude. Vamos orar então? Incline sua cabeça, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Coloca. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto tens feito, Senhor Jesus. Da tua graça, a tua bênção, a tua fidelidade, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque nós reconhecemos, Senhor, que tu és o descendente da mulher, que tu és o Cordeiro Pascual, tu és o sumo sacerdote, tu és a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Tu és o profeta semelhante a Moisés, tu és o capitão da nossa salvação, tu és o legislador do juiz que julga com justiça, tu és o grande remidor, o grande resgatador, tu és a raiz de Davi, o redento de Jessé, o rei dos reis, rei perfeito, grande construtor, grande edificador, grande restaurador, refúgio na oração do jejum, o nosso redentor, o pastor, nada nos faltará. Tu és a sabedoria do alto, tu és um tempo para todas as coisas. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és o bálsamo de Gileade, o profeta lamentador. Tu és o tabernáculo de Davi levantado. Tu és o quarto homem da fornalha de fogo. Tu és o marido fiel. Tu és o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Tu és o carregador dos nossos fardos, o poderoso para salvar, o profeta estrangeiro. Tu és muitas das coisas, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que eu venha edificar um pouco a sua vida, né? Deus abençoe ricamente a vida de cada um jovem de Porto Alegre, nessa pandemia, nessas mudanças, né? Em nome de Jesus, muito obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe, que Deus venha guardar cada um. Amém.